Olá, estudante do programa Se Liga da Educação. Meu nome é Jean Cássio. Seja bem-vindo e seja bem-vinda à aula de Geografia. Na aula de hoje, nós estudaremos a humanidade na globalização. E vocês podem encontrar essa aula no PET 2, nas semanas 3 e 4. E nós vamos trabalhar duas habilidades nessa aula. As duas serão identificar e analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações mundiais na vida da população em relação ao consumo, à cultura e à mobilidade. E nós iremos também relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes do processo de industrialização com as transformações no trabalho em diferentes regiões do mundo e as suas consequências no Brasil. Bom, a primeira coisa que a gente precisa observar para falar dessas transformações econômicas, culturais que acontecem no mundo a partir da globalização é o próprio processo da globalização em si. A globalização é aquele fenômeno em que diferentes sociedades ao redor do mundo, diferentes civilizações, países, reinos, etc., começam a ter contatos com outros povos pelos avanços dos meios de comunicação, como a internet, o telefone, a rádio, a televisão, e os meios de transporte, principalmente com, no primeiro momento, os navios, depois o trem que começa a cobrir longas distâncias e o transporte aéreo, como os aviões. E esse processo de globalização, ele vai fazer com que um povo comece a influenciar o outro culturalmente. Toda vez que a gente faz uma amizade nova, por exemplo, você encontra um novo amigo na sua escola ou na vizinhança, esse amigo, ele traz consigo uma série de valores que é da família dele. Você tem os valores da sua família, esse amigo ele tem os valores da família dele. Quando você conhece esse novo amigo, você começa a interagir com ele e, obviamente, os seus valores permanecem com você, mas você começa a descobrir novos valores, novas possibilidades de ideias que vêm da família dele e da história de vida desse seu novo amigo. A mesma coisa acontece com os países na globalização e com os povos. Um povo começa a ter contato com o outro, então começa a haver um processo de troca cultural, um processo de aprendizado de um povo com o outro em relação a costumes, em relação a práticas, em relação a ideias religiosas, a valores sociais, da família, do trabalho e etc. E esse processo vai começar a criar alguns padrões. Esses padrões são padrões de comportamento, padrões de consumo, padrões estéticos e, bom, a gente pode observar, por exemplo, quando a gente fala de idiomas, né? Diferentes povos falam idiomas diferentes. Contudo, a gente consegue observar que existe um idioma que une os povos, né? É um idioma que se torna a forma de se comunicar com pessoas que falam idiomas diferentes. E esse idioma é o inglês. O inglês ele cria um padrão de linguagem, um padrão de comunicação, de forma que se você é brasileiro, você fala português e por acaso você começa a trabalhar em uma empresa e nessa empresa existe uma certa relação com a China, por exemplo, e o chinês ali falando mandarim. Você precisa se comunicar com esse chinês. Qual que é a língua que vai ser utilizada como padrão? Será a língua inglesa. Só que esse padrão, além do idioma, muitas vezes é um padrão religioso também, né? A gente observa que a partir das grandes navegações da Europa, os europeus começaram a colonizar as Américas, a África e o Sul da Ásia, e com isso eles levaram os seus idiomas, levaram a sua religião, que é o cristianismo, para outros locais do mundo. A gente começa a ter também um padrão de consumo. E esse padrão de consumo, ele vai ser ditado, ou seja, aquilo que a gente quer comprar, aquilo que a gente quer consumir, isso esse objeto de desejo, ou seja, aquilo que você vê no comercial e você quer muito comprar, ou então você está passando ali no seu Instagram, aparece o anúncio de uma roupa ou enfim, uma maquiagem, aquilo que é muito objeto de desejo, de consumo para você, todo esse padrão de consumo, ele é ditado pela indústria cultural. E essa indústria cultural, obviamente, ela fica nas mãos daquelas nações ou daqueles países que detêm um poder de disseminação cultural. Mais especificamente, os Estados Unidos, alguns países europeus têm um certo poder nisso também, o Japão em uma escala menor. São os países centrais nesse processo de globalização, que são os países que conseguem influenciar outros países, outros povos em termos de padrão de consumo. Então, se a gente pensar, por exemplo, as influências publicitárias
que a gente tem por meio do Instagram ou por meio de outras redes sociais, não precisa ser necessariamente Instagram, e por meio da televisão também, essa influência publicitária, ela vem quase sempre dessas nações e desses países que têm maior controle sobre a indústria cultural. Os Estados Unidos, por exemplo, eles têm uma poderosa indústria cultural que se manifesta nos filmes, em Hollywood. Eu queria que você pensasse aí, dos filmes que você já assistiu na sua vida, quantos filmes se passavam ou foram filmados ou a produção vem dos Estados Unidos? Acredito que seja a grande maioria, a maioria esmagadora desses filmes. E nesses filmes americanos, a gente vê o estilo de vida americano, as roupas que os americanos usam, o que eles comem, o que eles consomem, e a gente vai sendo seduzido por esse processo de estar sempre vendo o padrão de comportamento de um outro povo, que é o povo americano. E a partir disso, a gente começa a ter um processo de padrão de consumo. E ao mesmo tempo que nós brasileiros estamos assistindo esses filmes americanos, também os indianos estão assistindo, embora os indianos tenham uma indústria cultural própria deles também, os sul-africanos estão também, os argentinos, os australianos, né, os povos ao redor do mundo começam a ter contato com essa indústria cultural e a gente começa a ter esse processo que nós chamamos de padrão de consumo. E aí é engraçado que às vezes a gente vê em algumas situações, em alguns casos, um processo em que a gente consome, por causa da internet, músicas e filmes de outros países, mas mesmo aquilo que nós consumimos de países que não estão nesse centro de influência cultural, por exemplo, o K-pop, que vem da Coreia do Sul, o próprio K-pop, imagino que vários de vocês devem conhecer o K-pop, né, porque é uma febre no meio dos adolescentes e até das crianças também. O K-pop, ele é um estilo musical que vem da Coreia, né, da Coreia do Sul mais especificamente, mas ele tem vários elementos da indústria cultural ocidental, mais especificamente dos Estados Unidos, né? Já se diz, né, K-pop, o pop é um ritmo musical que nasce no seio da sociedade ocidental americana. Então, os coreanos assimilam esses valores ocidentais por meio desse processo de padrões de consumo, que, no geral, a gente vai chamar isso de homogeneização cultural. E, a partir desse momento, a gente começa a consumir um elemento da cultura coreana já dentro desse processo de homogeneização cultural proporcionada pela globalização. Bem, o cartunista Tal Limonov, ele fez uma charge que ilustra bem esse processo. É uma máquina na qual vários povos eles vão descendo por essa máquina, por uma rampa, né, e aqui tem indígenas, asiáticos, africanos, ameríndios, né, povos de várias localidades. E à medida que eles vão passando por essa máquina, eles saem todos completamente iguais, ou seja, homogeneizados. Essa palavra, né, homogeneização, ela significa algo que é similar, né, um processo de tornar tudo similar. E quem está girando essa alavanca, quem está girando essa máquina, seria uma figura que representaria o Tio Sam, né, com as cores dos Estados Unidos, as cores vermelha, azul e branca dos Estados Unidos, criando esse processo de homogeneização cultural. Isso acontece pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos são a potência mundial, então eles são a potência cultural também. Mas aconteceria com qualquer nação que fosse, que estivesse nesse posto onde os Estados Unidos estão. Bom, e nesse processo de massificação da cultura, de massificação dos meios de comunicação, dos bens de consumo, tudo isso vem atender ao sistema econômico que nós temos hoje, que é o capitalismo. E a premissa do capitalismo, ou seja, aquilo que o capitalismo almeja, é o lucro dos capitalistas. E é importante para que esse lucro aconteça que as pessoas consumam produtos, consumam marcas, consumam bens. E para fazer esse consumo, é necessário que haja uma rotatividade de produtos. Essa rotatividade de produtos na mão das pessoas vai garantir que sempre cada cidadão esteja consumindo. Só que, vamos supor, você compra um celular, por exemplo. Ao comprar esse celular, você vai utilizar esse celular durante a sua vida útil e vai chegar um momento em que esse celular
vai estragar. E aí você vai trocar por outro. Se esse celular não estraga, e ele está em perfeito uso, se ele está em perfeito funcionamento, a tendência é que você não troque de celular. Então, as marcas começam a trabalhar com algo que nós chamamos de obsolescência programada. Nesse processo de obsolescência programada, o próprio aparelho terá uma vida útil com a ideia de que ele estrague para que você compre outro. E a obsolescência programada ela pode acontecer de duas formas. Ela pode ser planejada, quando nós percebemos que as peças utilizadas nesses produtos, elas já são... elas têm uma vida útil, né? Às vezes, um fio que tem uma expectativa de vida de 2 anos ou 3 anos, e quando esse fio se rompe dentro do seu aparelho, o seu aparelho estraga. Ou também pela obsolescência perceptiva, que é quando você tem um aparelho em bom funcionamento, o seu celular está lá funcionando tranquilo, né? Ele está veloz, você consegue utilizar, você percebe que a tecnologia utilizada nele ela ainda funciona. Contudo, pelos novos lançamentos que estão acontecendo no mercado, você se sente atrasado em relação ao seu modelo de celular. Aí você vai querer trocar para estar dentro do que há de mais moderno em termos de consumo. Bom, portanto, a globalização, ela, até certo ponto, ela permite um maior contato entre povos, ela permite um maior conhecimento das coisas que existem no mundo, né? Sejam elas culturais, sejam elas materiais de outros povos. Contudo, o Milton Santos, que foi um geógrafo brasileiro, ele faz uma crítica à globalização. Ele fala o seguinte: a globalização atinge ao mundo todo, mas não a todos os lugares. O que ele quer dizer com isso? Sim, os meios de transporte, eles evoluíram. Sim, os meios de comunicação evoluíram. Portanto, é possível você comunicar instantaneamente com uma pessoa que está em um outro continente. É possível você chegar em um outro continente em questão de horas, desde que você tenha o aparelho para comunicar e desde que você possa pagar pela passagem. Então, não é porque é possível chegar na Europa em 10 horas que eu vou conseguir chegar na Europa em 10 horas se eu não posso pagar pela passagem de avião que vai me levar para lá. Então, o ponto do Milton Santos é que os problemas relativos à globalização, como impactos globais, impactos ambientais globais, problemas relacionados à devastação ambiental, problemas relacionados a choques de culturas, esses problemas são sentidos por todas as pessoas, independente se elas têm dinheiro ou não. Ou seja, os problemas relativos à globalização, eles acontecem em qualquer lugar que seja, para todas as pessoas. Contudo, as benesses da globalização, ou seja, as coisas boas da globalização, como se conectar com uma pessoa que está do outro lado do mundo, como viajar muito rapidamente para outro lugar, essas benesses estão disponíveis apenas para certas pessoas. Isso a gente vê muito claramente quando metade da população do mundo não tem acesso à internet. Bem, e uma outra questão da globalização está muito ligada à evolução tecnológica. A chamada indústria 4.0, que está muito ligada à inteligência artificial e à automação de processos, ela tem transformado o setor de trabalho e o mercado de trabalho. Bom, essa automação do trabalho implica em uma maior robotização e inteligência artificial, ou seja, processos que antes eram feitos pelo ser humano, processos manuais, processos em que, numa lavoura, por exemplo, cada agricultor arava a terra, cada agricultor plantava semente, regava a planta e depois colhia. Hoje, pela automação do trabalho, pela robotização, a gente tem máquinas fazendo todos esses processos e apenas uma pessoa operando essas máquinas. Isso começa no setor primário, ou seja, no setor da agricultura. Depois, essa automação ela atinge também o setor secundário, ou seja, as fábricas que tinham filas de pessoas trabalhando nas linhas de montagem, né, entre essas pessoas, vários agricultores que perderam as suas possibilidades de trabalho pela automação do trabalho, essas pessoas começam a perder também os seus empregos nas linhas de montagem das indústrias e das fábricas, porque robôs mais sofisticados começam a fazer movimentos mais
delicados, podendo substituir o movimento da mão de um ser humano e automatizando os processos de fabricação. Só que aí as pessoas, então, só sobra para as pessoas trabalharem no setor terciário, trabalharem com comércio, com serviços, enfim, com atividades de serviços. Só que com o avanço da internet, a automação do trabalho agora começa a atingir também o setor de serviços. Então, são operadores de telemarketing que começam a ser substituídos por pelas vozes computadorizadas, são caixas de supermercado que começam a ser substituídos pela máquina na qual cada pessoa pode ir lá e ela própria pagar a sua conta, são os trocadores ou cobradores de ônibus que são substituídos pela maquininha onde nós passamos o cartão, uma série de funções, uma série de trabalhos que começam a ser substituídas também pela inteligência artificial. Então, a gente começa a ver uma questão muito séria de desemprego. O desemprego não necessariamente implica em não haver trabalho. O desemprego implica em não haver emprego, né? Às vezes parece que são sinônimos, né, trabalho e emprego, mas emprego é relativo a toda uma estrutura de trabalho na qual você vende a sua força de trabalho para alguém e essa pessoa para a qual você vendeu sua força de trabalho, seja o seu patrão ou o seu chefe, ele tem uma série de compromissos legais com você, como o seu salário, o seu 13º, as suas férias, o seu descanso remunerado. Caso vocês não conheçam muito bem quais são essas relações de trabalho no emprego, caso os pais de vocês trabalhem de carteira assinada, perguntem para eles como que funciona todos esses trâmites que estão relativos à carteira de trabalho. Isso é o emprego. E os empregos, eles estão cada vez diminuindo mais por causa dessa automação do trabalho. E sobram, então, trabalhos que não envolvam essa relação de emprego, como é o caso, por exemplo, dos aplicativos. E esse processo de trabalhar por aplicativos, a gente vai chamar de uberização da economia. Tem esse nome por causa do aplicativo Uber, que é um aplicativo de transporte de passageiros e que foi talvez um dos primeiros aplicativos que começou a ter pessoas em massa trabalhando para ele. E, bom, há vantagens e desvantagens. Por um lado, há relações de trabalho que são mais flexíveis, as pessoas podem montar o seu próprio carga de trabalho, mas deixa de haver o 13º, uma seguridade de contribuição para a aposentadoria, deixa de haver um seguro caso a pessoa se acidente, né? Então, são novas relações que a gente começa a ver no trabalho hoje, no mercado de trabalho, a partir dessa automação que a economia tem sofrido pela inteligência artificial e a robotização. Bom, então, vocês vão encontrar uma atividade na página 10, atividade 1 na página 10 do PET de vocês, que fala assim: parcela considerável do desemprego que se verifica atualmente no mundo está associada a mudanças estruturais na economia. É o denominado desemprego tecnológico ou estrutural, que eu acabei de falar aqui agora. É correto afirmar que essa modalidade de desemprego é consequência A. Da adoção de novas tecnologias de produção e gerenciamento industrial. B. Da crescente importância da pecuária na economia global. C. Do crescimento da economia informal nos países mais pobres. Ou D. Do desaquecimento e da crise progressiva da economia mundial. A resposta correta é da adoção de novas tecnologias de produção e gerenciamento industrial, ou seja, o desemprego estrutural que nós temos hoje, a falta de empregos formais de carteira assinada tem acontecido muito por causa da adoção de novas tecnologias de produção e gerenciamento industrial. Bom, então na aula de hoje nós vimos que a globalização ela promove a homogeneização cultural, vimos que na sociedade de consumo os produtos possuem obsolescência programada e vimos também que a automação das atividades levam a novas relações de trabalho. Muito obrigado pela atenção de vocês e tenham uma ótima semana.